Seguinte, a gente tem aqui o artigo 342, que foi lido na segunda-feira. Agora a gente vai ver as causas de aumento de pena desse mesmo artigo 342. Vamos lá, só para recapitular, vamos ler o caput. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena é reclusão de 2 a 4 anos de multa. E aí temos a causa de aumento de pena. As penas ela aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Então, se a pena é de 2 a 4 anos, vamos pegar a pena mínima, que é de 2, se ela vai aumentar 1/6, quer dizer que ela vai aumentar da metade, né? E a metade dessa pena, perfeito? É basicamente 2 anos aliás, 3 anos, perdão. E vamos falar aqui o que é o suborno. Suborno é você pagar para produzir uma falsa testemunha, um falso perícia. Se esse crime ele é praticado mediante esse suborno, está configurado o aumento de pena. Beleza? Então, se eu paguei para o perito ele falar que ele viu que não viu, ou falar que ele não viu, ou se calar, e paguei para ele fazer isso, eu paguei para ele falar isso, eu respondo por suborno com causa de aumento de pena. Perfeito? A gente tem o segundo caso, que é quando é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Nesse segundo caso, quer dizer o seguinte: imagina que eu estou respondendo criminalmente. Por quê? Porque a minha arma, o meu calibre 12, deu um disparo na fuça de um sujeito e eu o matei. E aí eu chego e falo pro perito: olha, troca os cartuchos para produzir, falar que eu sou inocente. E o perito topa fazer isso. Ele troca o cartucho, fala que a arma que foi efetuado o disparo não é a minha arma, não é a minha calibre 12, e consequentemente eu produzi efeito num processo penal e consequentemente eu fui inocentado. Aí se descobre se não foi isso mesmo, se isso é uma mentira, que é um falso testemunho, uma falsa perícia, e eu respondo com causa de aumento de pena, de 1/6 a 1/3. Beleza? Beleza. E o terceiro caso é em processo civil, né, em que forma parte a entidade da administração pública, direta ou indireta. União, Estado, Distrito Federal, município, a gente tem também autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público, enfim, etc. Beleza? Peraí, galera. Essas entidades, né, essa entidade da administração pública, direta ou indireta, se eu tiver um processo civil em face dela, eu vou fazer o quê? Eu vou produzir uma prova ou uma falsa testemunha, uma falsa perícia errada, né, destinada a produzir efeito nesse processo civil. Perfeito? Então, se eu fizer isso, se o perito ou a falsa testemunha fizer contra a administração pública e for comprovado, vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3 também. Parágrafo 2º. O fato ele deixa de ser punido se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Isso aqui é retratação, tá? Então ele deixa de ser punido. Nos termos do artigo 107, inciso 6º do Código Penal, a retratação é causa extintiva da punibilidade. E para esta ser reconhecida, se faz necessário que ocorra antes da sentença em primeira instância, no processo originário, e que seja completa. Então, supondo que eu seja testemunha de um caso, né? Eu fui testemunha ocular de um homicídio. Eu conheço o assassino, né? Mas no momento ali eu falei que não tinha nada a ver com ele, não tinha visto o crime, estava num bar, enfim. E no fim das contas, Deus me vem com uma crise de consciência e fala: Gabriel, você precisa falar a verdade. E eu vou lá, chego lá e falo: ó, seguinte, na real, eu vi o crime, eu conheço o cara foi esse aqui, ó. Tá aqui toda a informação que eu sei, toda a informação que vocês precisam tá aqui. Tô fazendo uma retratação, né? Então é uma causa extintiva da punibilidade, tudo bem? Então eu não vou responder pelo crime do artigo 342, tá? Então ele deixa de ser punido se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente ele se retrata ou declara a verdade. Perfeito? Então, se eu declarar a verdade ou se eu retratar, eu estarei deixando de ser punido. Belezinha? Esse é o artigo 342 e os seus parágrafos,
que a gente não tinha falado a respeito no dia que foi segunda-feira, no dia 15 de junho. Valeu, fique com Deus, grande abraço, Jesus ama vocês, tenham muito cuidado, se cuidem muito, continue assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos também aula de marketing digital toda terça e quinta-feira aqui no canal. Temos segunda, quarta, sexta e sábado aula de direito penal até o dia 1º de julho. 1º de julho acaba todas as aulas e a gente tem uma playlist pronta lá para vocês de direito penal, temos uma playlist pronta lá para vocês de auxílio emergencial, temos uma playlist pronta para vocês de direito de marketing digital, onde vocês vão poder acessar o conteúdo mais fácil. Já está na ordem lá as playlists para você só clicar e já ir assistindo todos os meus vídeos. Pode fazer uma maratona lá, compartilhe com os amigos, manda nos grupos, nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam acompanhar o trabalho, porque estou fazendo isso aqui de graça, é muito bom que se eu fosse remunerado. Aí eu peço a ajuda de vocês para me ajudar. Eu preciso de 1.000 inscritos e preciso de 4.000 horas de exibição para conseguir isso. Estou abrindo meu coração de verdade com vocês. Muito obrigado pela atenção, grande abraço, fique com Deus, até mais, Deus abençoe a vida de vocês, boa prova.